No Brasil, cometer crime aos domingos e nas madrugadas de feriado de domingos é pior, sabia? Pois é, mais um episódio aqui da Leis, do nossa série de leis aqui curiosas, diversas e estranhas do Brasil, hein? Fique atento, porque cometer crime aos finais de semana, domingo e no feriado pode complicar a sua vida. E isso não é teoria da conspiração da internet, não. Nem ouvi dizer. Tá escrito com todas as letras numa lei federal. Nesse vídeo eu te mostro porque esse é um detalhe que pode fazer muita diferença se acontecer com você. Pensa comigo, a gente está acostumado a achar que crime é crime, né? Tanto faz dia da semana, a forma que foi feito, a hora, a estação do ano. Roubou, poluiu. Só que no direito ambiental a coisa não é assim, o calendário conta. A Lei de Crimes Ambientais, a Lei número 9.605 de 98, tem uma lista de situações que deixam a punição mais pesada. E uma delas é exatamente essa, o crime ter sido cometido no domingo ou no feriado. Parece pegadinha, né? Parece aquele detalhe que alguém inventou só para ganhar like. Mas a lei é de verdade, em vigor está e é aplicada pelos tribunais. E quando você entende a lógica por trás, para de parecer absurdo e começa a fazer um sentido mais assustador. Vamos ao texto, para não ficar só nas minhas palavras aí, e como eu gosto sempre de trazer aqui o texto para você entender, até para que você leia o texto, que é importante você ler o texto da lei. O artigo 15 da Lei 9.605 abre uma lista assim, abre aspas, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Tradução aqui do juridiquês. São gatilhos que aumentam a punição de quem comete um crime ambiental. E nessa lista, tem uma lista de circunstâncias, tem a linha H. Está escrito o seguinte na linha H. A pena é agravada quando a infração é cometida em domingos ou feriados. Simples assim. Não tem letra miúda escondendo exceção. Se você desmata, polui, maltrata um animal ou comete qualquer crime previsto nessa lei que eu acabei de mencionar durante um domingo ou feriado, esse fato sozinho já joga a sua pena lá pra cima. E olha que tem um detalhe interessante, hein? A linha seguinte, a linha I, agrava a pena se o crime for cometido à noite. Quer dizer, a madrugada de domingo, gente, é praticamente um combo de agravantes para quem comete crime de madrugada. O legislador sentou e pensou em quando o crime acontece. Agora a pergunta que vale o vídeo. Mas por que raios o dia da semana mudaria e agravaria um crime? A resposta é lógica, e é lógica de fiscalização. Domingo e feriado são dias que têm uma fiscalização reduzida. O material humano de fiscalização é menor. Mesmo no campo ambiental. Menos órgão público aberto, menos olhos vigiando os infratores. E o legislador entendeu o seguinte, quem escolhe justamente esses dias e horários para cometer crime, a maioria das vezes está ali, é mal intencionado mesmo. Está se aproveitando da folga na fiscalização. Está apostando que, com menos gente olhando, o crime tem mais chance de passar batido e de sair ileso. Ou seja, a conduta é considerada mais reprovável, não porque o dano em si seja maior, que pode acontecer, mas porque revela uma escolha calculada. A pessoa não cometeu o crime, ela planejou cometer no momento de menor risco de ser flagrada. E isso é que a lei pune mais pesado, a má-fé de quem aproveita a brecha. É a diferença entre quem comete um erro e quem arma o erro para dar certo. Faz muita diferença, né, gente? Agora, chega a parte que separa quem só viu o título de quem entende a lei de verdade. Preste atenção aqui, você que ficou aqui até aqui, não esqueça do like, muito importante, compartilhe esse vídeo com seus contatos, porque essa lei é bem interessante, essa regra. Tem dois mecanismos aqui bem diferentes, e eu quero chamar a atenção para isso. O primeiro mecanismo é a regra que eu acabei de mostrar, o artigo 15 da lei. Vale para qualquer crime ambiental. É o que na lei os juristas chamam de agravante genérica. Ela entra numa fase específica de cálculo da pena, mas atenção, hein? Ela não tem uma fração fixa na lei. Quem decide o tamanho do aumento é o juiz, dentro do bom senso. Na prática, os tribunais costumam aplicar algo em torno de 1/6. Agora, o segundo mecanismo é um artigo mais específico, o artigo 53 da lei que eu acabei de ler.
Ele cuida dos crimes contra a flora, ou seja, desmatar, destruir floresta, danificar a vegetação protegida. E aí sim aparece a fração famosa. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime for cometido durante a noite, em domingo ou feriado. Entendeu a diferença? O 1/6 a 1/3 que circula por aí é verdade, mas é o reforço da gravidade dos crimes contra a floresta. A regra que vale para todo crime ambiental é o agravante do artigo 15. Então, se você desmatar uma área de preservação no domingo, você, algum conhecido, em tese pode tomar os 2 efeitos somados, hein? Preste atenção. O calendário cobra caro. E aqui vale, dizer, a importância de um advogado que entende esses meandros, gente? E aqui vem a parte que talvez te surpreenda mais que o próprio domingo. Aquela listinha do artigo 15, sabe, que eu mencionei, as linhas que eu mencionei, não para no dia da semana. Olha só algumas outras circunstâncias que agravam a pena de um crime ambiental. Preste atenção nisso aqui. Cometer crime à noite. Cometer crime em época de seca ou inundação. Cometer no período de defesa. Sabe o que é período de defesa? Aquela época em que é proibido a caça, justamente porque a fauna ela tem dificuldade para se reproduzir. Usar métodos cruéis para abater ou capturar animais. Atingir espécies ameaçadas de extinção. Para no padrão. A lei está o tempo todo olhando para o contexto. É importantíssimo isso e parabéns ao legislador nesse ponto, Não importa só o que você fez, importa quando, onde, como e contra quem você cometeu o crime. É quase um raio-x da intenção. Gente, o direito ambiental brasileiro parte da ideia de que o sujeito mais perigoso não é o que comete o crime por acaso. Bem razoável isso, É o que escolhe o pior momento, o método mais cruel, o alvo mais frágil. Esse a lei quer pegar com mais força. E talvez você esteja pensando assim, tá, mas isso fica só no papel, Nunca vi ninguém ser punido exatamente. Tá cheio de decisões, cheio de tribunais aplicando a regra. Sim, inclusive aqui no escritório a gente tem defesas de clientes que foram flagrados aí por um equívoco, cometendo algumas irregularidades ambientais. Não chega a ser exatamente cometendo crime premeditado no domingo, mas é algo parecido. Em alguns casos, inclusive, o juiz analisou outros agravantes da lista contra a espécie ameaçada e foi descartando uma por uma conforme a prova. Aliás, ponto importante aqui, viu? Muita gente que cria animais aí, passarinho em gaiola, espécies que são raras e protegidas, podem correr nesse tipo de penalidade, viu? Muita atenção nisso. Ou seja, não é só uma curiosidade morta de manual, é ferramenta viva, que advogado, promotor, juiz usam de verdade quando o crime ambiental cai no domingo, feriado e principalmente domingo à noite ou feriado de noite. O dia do calendário vira prova, e prova que aumenta a pena, e é aqui que essa curiosidade deixa de ser só uma esquisitice e vira uma janela para como o direito pensa. A gente tende a imaginar a justiça como uma coisa fria, mecânica, que é pão, pedra é pedra. Não, tem contexto, e o contexto faz diferença. Mas me conta aqui nos comentários, gente, o que você achou dessa curiosidade, dessa lei? Curiosa, E vem mais por aí, por isso se inscreva no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí com o seu advogado e também com quem já caiu nesse tipo de crime ou quem está correndo o risco, você conhece aí, que tem animal enjaulado aí, ou engaiolado, melhor dizendo, Animais engaiolados aí que não deveriam, Gente que desmata nos finais de semana, gente que vai pescar e pode incorrer num crime aí, porque não deveria estar pescando naquele horário, naquela forma. Gente, faz diferença saber esses detalhes. Porque assim, crime ambiental, dificilmente a pessoa fica presa ali por um bom tempo, mas tem multas, e multas pesadas. Aí onde está o porém, Onde está o porém. E é muito comum ver nas grandes cidades aí animais, principalmente aves, sendo tidas como animal de estimação, presas, engaioladas. Olha, eu já vi gente tomando multas altíssimas por causa disso. Toda atenção é pouca nesse tipo de caso. É isso então, vejo o vídeo, vou aparecer aqui na tela, mais vídeos da série sobre leis curiosas e estranhas do Brasil. Eu te vejo no próximo vídeo, fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Tô aqui para descomplicar e facilitar a sua compreensão dos seus direitos. Até mais!